Aleluia. Vamos para a palavra, queridos. Vai ser muito especial, eu creio. Queria falar um pouquinho sobre a liderança do Espírito Santo. Talvez você ache um pouco estranho, talvez você ache até que essa mensagem não é tão apropriada para um culto de domingo. Porque nós vamos falar sobre tantos tipos de liderança, sobre os prós e os contras, sobre como acertamos, como erramos dentro de uma liderança. Você vai se enxergar dentro de uma liderança eclesiástica, dentro de uma liderança de uma igreja, vai se enxergar dentro de uma liderança empresarial, vai se enxergar dentro de uma liderança política, por exemplo. Há tantas coisas relacionadas à liderança. E, queridos, eu tenho refletido essa semana, Deus me levou a essa reflexão, como esses tempos difíceis desafiam as nossas vidas nesse contexto de liderança. Como está sendo difícil para mim, como pastor, conduzir pessoas, animar pessoas, motivar pessoas, contribuir para que a fé deles cresça, para que eles se envolvam com o reino. Isso realmente é um desafio. Como liderados também é muito difícil. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com você dessa mensagem e nós vamos concluir ela entregando a liderança das nossas vidas ao Espírito Santo. Amém, queridos? Nós vamos entregar a liderança das nossas vidas ao Espírito Santo. Eu não sei quem está conduzindo a tua vida junto com você, mas uma coisa eu posso garantir: você não está conduzindo a tua vida sozinho. De diferentes formas, alguém está exercendo influência sobre você. Talvez alguém esteja liderando você porque você se colocou debaixo dessa liderança. Talvez alguém esteja liderando você de forma que nem mesmo você sabe. Talvez você nem percebeu isso, mas através de influências alguém esteja induzindo, conduzindo a tua vida. Especialmente crianças, adolescentes e jovens sofrem ainda maior poder de influência. Queridos, alguns youtubers, por exemplo, eles estão influenciando gerações. E o pior de tudo, influenciando para caminhos errados. É um tipo de liderança, nós precisamos considerar essa realidade. Então, eu deixo aqui o meu conselho para você: cuide daquilo que os teus filhos estão assistindo. Procure conhecer as pessoas que liberam palavras e ensino sobre a vida deles, porque essas pessoas, ainda que através das mídias sociais, estão sendo uma liderança. E eles podem sim estarem sendo liderados para um caminho bom, mas é real o risco, o perigo de eles estarem sendo influenciados e liderados para um caminho errado. Amém? Eu gostaria muito mesmo que nós tivéssemos essa fé suficiente para deixar o Espírito Santo nos liderar, para que Deus fosse a nossa principal liderança. Mas a realidade, queridos, é que Deus ele não lidera somente de forma pessoal cada um aqui. Deus lidera pessoas através de outras pessoas também. Você crê nisso? Há muitos meios para que isso aconteça. Por exemplo, Deus pode liderar os nossos filhos através de nós. Deus pode liderar você através de um líder, de um pastor, de um mentor na fé. Nós precisamos considerar isso. Então, ainda que você decida nessa noite que o Espírito Santo vai liderar você, vai liderar a tua vida, você precisa entender que os meios pelos quais o Espírito Santo lidera alguém também inclui pessoas. Então, talvez você esteja até mesmo debaixo de uma liderança que foi imposta sobre você. Como assim, pastor? Por exemplo, você precisa de emprego. Quem aqui precisa de emprego? Não é o emprego que você sonhou. Talvez não é o patrão que você sonhou. Mas você precisa se submeter a esse patrão, a esse emprego. Isso é uma liderança que nós, às vezes, não abraçamos com alegria. Mas precisamos nos submeter a essa liderança. Nosso patrão é um tipo de líder sobre a nossa vida. Então ele está impondo a sua liderança. Enquanto você está lá em horário de serviço, você está sendo direcionado por ele. Isso é um tipo de liderança que muitas vezes é imposta. Talvez nós entramos debaixo de uma liderança de forma voluntária. E eu espero que isso aconteça entre nós aqui, que nós todos como igreja, cumprindo uma missão, estejamos debaixo de uma liderança voluntária. Eu não acredito que alguém possa servir alegremente se essa liderança for imposta. Eu acredito que nós devemos servir alegremente a Deus juntos, mas como uma decisão do nosso coração. Então, existem lideranças que vêm através de uma imposição e existem tipos de lideranças que são voluntárias, que nós escolhemos andar debaixo dessa liderança. E
de forma especial, a liderança do Espírito Santo precisa ser dessa maneira, de forma voluntária. Amém? Consciente ou inconsciente, nós estamos debaixo de algum tipo de influência. E isso está presente, queridos, diariamente na nossa vida. Desde o dia que você nasceu, você está sendo liderado. Dentro da tua casa, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo irmão mais velho. Na escola, pelo professor. O professor é um tipo de líder. Professores, hoje em dia, estão fazendo algumas coisas tremendas. Alguns professores, porque assim como qualquer outra categoria, existem professores que são bênção e existem professores que acabam influenciando para o caminho errado. Como qualquer outra categoria. Eu não estou falando mal dos professores, estou falando do quanto eles têm influência sobre os alunos. Então, o que nós podemos dizer é que os professores, eles são formadores de pensadores, eles formam pensadores. E enquanto estão formando pensadores, eles podem dirigir os seus alunos a pensarem da forma correta ou pensar da forma errada. Amém, queridos? Então nós estamos mergulhados num mundo onde liderança é algo natural, é algo normal. Talvez a gente fique receoso de falar sobre liderança, mas é algo normal, é algo que é da vida cotidiana. Dentro da nossa casa ainda nós estamos sendo liderados, né, as mulheres biblicamente pelos maridos, os maridos sendo ajudados nessa liderança dentro do lar pelas esposas. Isso deveria ser algo real na nossa vida, né? Por amigos, sempre num grupo de amigos há alguém ali que lidera naturalmente, há um influenciador, né? Então é algo cotidiano mesmo, né? Personalidades, pessoas influentes na sociedade, aqui na cidade você deve conhecer algumas pessoas que se diz, nossa, essa pessoa é um referencial. Talvez você agora, nesse momento, descubra que você tem alguém que você usa como referencial, mas nunca tinha se dado conta disso. Sempre tem alguém que nós temos como referencial na nossa vida. Amém? Então nós precisamos entender que isso é normal. Mas não é porque é normal que nós não devemos cuidar em relação a isso. Nós precisamos intencionalmente aprender através da Bíblia, a entrar debaixo de lideranças saudáveis. Quem foi o maior líder da história? Jesus Cristo. Queridos, essa declaração não é dentro de um contexto de religiosidade. Não são os líderes religiosos que estão dizendo que Jesus foi e é e sempre será o maior líder que já existiu. Até lá fora, onde nem se crê no sacrifício de Jesus, eles creem que Jesus foi o maior líder. Para mim, ele não foi só o maior líder. Ele foi tudo que nós possamos imaginar. Ele é tudo, amém? Mas nós precisamos entender que Jesus, ele inclusive, se colocou nessa condição. Como que foi que ele chamou os primeiros discípulos dele? Sigam-me. Sigam-me. Isso é algo que está deixando claro, evidente, que ele era um líder. Depois que Jesus foi para a cruz, subiu aos céus, ele deixou uma organização debaixo de uma liderança. Ele deixou seus discípulos cuidando daquilo que ele iniciou. Então, Jesus estabeleceu um contexto de liderança. Ele não apenas foi líder, mas ele organizou a fé debaixo de um contexto de liderança. Amém? Então, nessa noite, nós precisamos voltar lá nos primeiros atos de liderança de Jesus. Ele está convidando eu e você a segui-lo novamente. Amém? Nós precisamos encontrar esse caminho para seguir Jesus. E há muitas referências bíblicas sobre liderança. Há conselhos tremendos, incentivando eu e você a entrar debaixo de uma liderança. Mas há também, queridos, muitos alertas para que nós fujamos de algum tipo de liderança, para que nós fujamos de algum tipo de influência que não venha a ser saudável para a fé. Amém? Nós precisamos identificar essa liderança que o próprio Deus tem sobre a nossa vida. Nós precisamos identificar a liderança da carne. Você sabia que se você disser assim, eu não vou deixar ninguém liderar a minha vida, mesmo assim você não vai fugir dessa realidade? Porque a Bíblia diz que há uma luta da carne e o espírito. Para quê? Para liderar eu e você. Então, se você não se alimentar na fé, a tua carne vai liderar você, vai levar você por caminhos. Se você se alimentar na fé e buscar no Espírito Santo, o Espírito Santo vai liderar você através de outros caminhos. A Bíblia também fala de liderança política.
você vai encontrar lá muitos momentos onde a Bíblia fala, por exemplo, né, de reis, né, de descendência de reis. Isso é um tipo de liderança política. A Bíblia fala de liderança religiosa, a Bíblia fala de liderança militar, especialmente no Antigo Testamento você vai ver, no Novo Testamento também, mas como que os exércitos eram organizados, sempre existia alguém ali liderando esses exércitos. Então, qualquer tipo de liderança que você queira encontrar e aprender, a Bíblia pode ser instrumento, e com certeza ele é o livro, é a fonte mais indicada para que a gente aprenda a liderar, amém? Eu queria que você cresce comigo, queridos, que ser liderado é uma bênção. Talvez nesse momento você pense assim, pastor, eu tenho minhas dúvidas, não sei se é bênção mesmo. E eu entendo naturalmente, eu entendo perfeitamente que você possa estar enfrentando nesse momento algumas dúvidas. Porque quais são as assombrações que surgem quando tem uma liderança? Experiências ruins que nós tivemos. Experiências ruins que nós tivemos, né, em algum tipo de liderança. Você pode ter tido um patrão que escravizava você, que era um bruto, que era um grosso. Você pode ter tido um pai que era um pai ausente, que era um pai que, né, batia em você de forma injusta, que tratava você como injustiça. Você pode ter tido tantas experiências, até mesmo dentro de um contexto religioso, que marcaram negativamente a tua vida, né, e desfizeram a alegria de ser um liderado. Deixa o Senhor trazer alegria para o teu coração, né, debaixo desse ensino de que estar debaixo da liderança do Espírito Santo é bênção para a nossa vida. É bênção, é motivo para celebração. Queridos, eu só quero que você pense o seguinte: quem não está sendo liderado pelo Espírito Santo está sendo liderado por quem? E quem vai ser melhor conduzido? Quem está sendo liderado por tantas outras coisas ou quem está sendo liderado pelo Espírito Santo? Só com essas duas perguntas nós já encontramos a alegria de estar sendo liderado pelo Espírito Santo. Eu queria que você pensasse o seguinte, para você entender como é bênção ser liderado. Um filho que teve um pai exemplar, uma mãe exemplar, ele tem as mesmas chances de ser bem sucedido do que as outras crianças que não tiveram um líder na sua vida? Ou ele tem chances maiores? Certamente que tem chances maiores. Uma criança que teve um pai e uma mãe que lideraram ele de forma saudável vai ter chances maiores de ser bem sucedido na vida. Alguém que teve um patrão que acreditava, que investia, tem as mesmas chances, né, de ser bem sucedido na vida do que qualquer outro funcionário que teve um patrão mau caráter? Claro que não. Quem, né, esteve num contexto de liderança saudável tem inúmeras chances de ser bem sucedido na vida, porque foi liderado da forma correta. Amém? Então encontre, né, alegria em ser liderado. Encontre motivos para entrar e se envolver nessa liderança do Espírito Santo. Amém? E mesmo que você diga, né, que não vai ser liderado por ninguém, talvez esse pensamento, essa decisão de dizer, não, eu não vou deixar que ninguém lidere a minha vida, já venha de algum tipo de liderança. Talvez você viu alguém influente tomando a mesma decisão, do tipo, não vou deixar que ninguém fale sobre o que eu devo ou não fazer. E você já está sendo impulsionado a fazer o mesmo que alguém já fez. É inevitável. É praticamente impossível alguém não ser liderado de alguma forma ou de outra. Eu vou ler vários textos aqui. Eu queria que você acompanhasse comigo. Vai estar sendo projetado aqui. Eu vou ler rapidamente, não vou me deter muito, porque são vários. Mas você vai ver, né, nesses poucos versículos que eu separei, o quanto Deus fala sobre liderança. E sobre quantos aspectos Deus fala sobre liderança na sua palavra. O primeiro texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. E diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus está falando para os seus discípulos, de forma bem abreviada, ele está dizendo, olha, a liderança cristã
precisa ser diferente. Lá fora as pessoas governam, dominam. Aqui dentro do contexto de liderança cristã, nós servimos, nós abençoamos, nós incentivamos, nós encorajamos. Jesus estava ensinando os seus discípulos que a liderança cristã precisa ser diferente do padrão de liderança secular. Amém? Hebreus capítulo 13, 7 diz assim: lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Aqui o autor de Hebreus está dizendo que nós devemos liderar e ser liderados pelo exemplo. Se você tem o desejo e tem o chamado para liderar, queridos, a primeira coisa que nós precisamos ajustar na nossa vida é o nosso comportamento, porque a liderança cristã é exercida através de exemplos, observando, o comportamento, o estilo de vida, os resultados e imitando a fé uns dos outros. Filipenses 2,13 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos filipenses? Que nós precisamos ajustar as nossas motivações. Você pode liderar, em vários ambientes e com várias motivações, mas o ambiente da fé precisa ser liderado por amor. Não pode ser liderado por ambição, por egoísmo, por vaidade, mas como ele diz aqui, de forma humilde, considerando os outros superiores a nós mesmos. Então o apóstolo Paulo está falando sobre liderança e dizendo que nós precisamos ajustar as nossas motivações em relação a esse tema. Êxodo capítulo 18, versículo 24, fala que a liderança deve ser compartilhada. Vocês já devem imaginar, mas eu queria deixar claro isso, queridos, que para mim é um motivo de alegria e de refrigério poder dividir o fardo da liderança da igreja. Para algumas pessoas, elas gostam de estar no controle. Então, se alguém se oferecer para ajudar, ela fala: não, eu faço bem sozinho, então não quero que ninguém me ajude, que ninguém interfira. Mas a liderança cristã precisa ser compartilhada, não só compartilhada, mas multiplicada. E para mim, para nós como pastores, é uma alegria ter pessoas juntamente conosco, se preocupando, se ocupando em cuidar das coisas de Deus. E você é uma pessoa que está convidadíssima a participar dessa liderança. Nós só precisamos, como liderança, nos encaixar nos princípios da palavra. E isso é importante demais. Veja o que diz Êxodo 18, 24. A experiência que Moisés, depois de Jesus, posso dizer para vocês com convicção, Moisés foi talvez o maior líder da história. Depois de Jesus, Moisés, ele tem atributos na sua vida, e tem história para contar, que nós podemos sim tratar Moisés como um dos maiores líderes da história da humanidade. Moisés, ele recebeu o conselho do seu sogro, liderando talvez mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. Ele estava correndo o risco de morrer, porque era insuportável aquele fardo de liderar essas pessoas. E o sogro dele, Jetro, chega para Moisés e diz: Moisés, eu tenho um conselho para você, para o teu bem, para o bem desse povo. Se você não tomar uma atitude de multiplicar essa liderança, de compartilhar essa liderança, você vai morrer e vai levar esse povo a morrer. Diz assim: Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levaram a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos a resolviam. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você essa liderança. Eu quero, em nome de Jesus, cumprir a minha missão com o auxílio de cada um de vocês, e que Deus capacite mais e mais pessoas para que, quanto maior for o poder de liderança, maior é o resultado dessa liderança. Se Jesus tivesse escolhido um discípulo para seguir ele, será que o resultado seria o mesmo? Ele escolheu 12, e esses 12 se multiplicaram em outros tantos, até chegar em eu e você. Então a liderança cristã precisa ser compartilhada e multiplicada. Eu quero dividir com vocês as alegrias, as conquistas, mas também quero contar com vocês para dividir o fardo, as dificuldades, as responsabilidades que o ministério traz. Amém? Quem aqui topa entrar debaixo dessa liderança do Espírito para cuidarmos das coisas do reino? 1 Pedro 5,
do 1 ao 4, diz assim, ó: portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O que o apóstolo Pedro está ensinando a respeito de liderança? Que há um comportamento que é próprio da liderança cristã, que não pode ser sob pressão. E eu me nego, queridos, a liderar qualquer pessoa na fé sob pressão. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: pastor, eu prefiro ser liderado sob pressão, então eu não sou o líder indicado. Sabe por quê, queridos? Porque eu compreendo que se alguém faz alguma coisa só sob pressão, essa obra realizada não glorifica a Deus, porque não é resultado do coração, é resultado da pressão. Uma obra, um trabalho que glorifica a Deus é resultado do nosso coração. E alguém que só funciona debaixo de pressão não glorifica a Deus. Então essa obra não tem uma razão para existir. Então, queridos, vocês não vão ver eu pressionando vocês. Vocês vão ver eu ensinando, exortando, incentivando, mas vocês nunca vão ficar contra a parede, né? E se isso tiver que acontecer, vai ser o Espírito Santo que vai fazer com vocês, amém? Então o apóstolo Pedro está mostrando como nós devemos entender esse aspecto da liderança. Não é por obrigação, de livre vontade, né? Deus não quer que eu e você façamos, lideremos ou entremos debaixo de uma liderança por ganância, mas com o desejo de servir, não agindo como dominadores, né, das pessoas que foram confiadas a nós, mas como exemplos para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês vão receber a imperecível coroa de glória. Amém? Quero ler também Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9. E Tito diz assim: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Tito está falando do caráter da liderança, do caráter do líder. Amém, queridos? Não é qualquer um que serve para ser líder. Se tem que, não no sentido de capacidade, porque isso Deus pode nos dar, mas no sentido de caráter. Há um critério em relação ao caráter da liderança cristã, e o autor aqui do livro de Tito, né, que é o próprio Tito, está falando sobre esse caráter exigido para a liderança. 1 Tessalonicenses 5,12, né, fala que nós devemos, ou nos ensina, a tratar a nossa liderança com honra e com dignidade. Diz assim: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, os aconselham, tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Quando nós honramos a liderança da qual nós fazemos parte, nós honramos o próprio Deus, e nós estamos ao mesmo tempo fazendo uma semeadura. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não quero semear nessa área, porque eu nunca vou ser um líder, né, cristão. Mas você não é líder dentro da tua casa, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. Talvez você deixou de semear na liderança cristã, mas vai colher na liderança familiar. Talvez você deixou de semear na liderança cristã, mas vai colher na liderança empresarial, né? Então sempre considerem, queridos, eu considero, né, o relacionamento com esse tema, liderança, como uma semeadura. É inevitável que você se torne um líder em algum momento. E talvez nós escolhamos, né, esse tratamento que nós demos àqueles que estão sobre nossas vidas nessa questão. E Êxodo 22, 28 diz assim: não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Está mostrando como nós devemos temer
a liderança, como nós devemos tratar com respeito à liderança. Hebreus 13:7. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus, mais uma vez aqui, está nos ensinando a obedecer e se submeter. Se submeter é entrar debaixo da mesma missão. Dizer, eu estou com você. Não sou o melhor, mas o que eu tenho, o que eu sou, eu coloco à disposição. E Provérbios 28:2 diz assim: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. E nesse pequeno versículo aqui de Provérbios 28, nós vemos que a liderança influencia tanto, queridos, que uma nação pode ir à bancarrota, como nós estávamos experimentando. Espero, pela fé, que nossa história como nação esteja mudando. Mas isso vale para todo tipo de organização. Por exemplo, a Bíblia fala de uma casa dividida, o que acontece? Vai cair, não subsiste. Está falando de liderança. Quando não há uma liderança dentro de um lar, quando o marido não cumpre o seu papel, quando a esposa não cumpre o seu papel, essa casa não subsiste. Então nós precisamos entender que o que Provérbios está dizendo vale para todos os tipos de liderança. Quando há um líder sábio e sensato, a ordem se mantém, a saúde do ambiente se mantém, mas quando não há um líder sábio e sensato, a nação vai sofrer. As pessoas que estão debaixo dessa liderança também sofrem. Amém? Eu vou dar alguns motivos aqui para você desejar entrar debaixo dessa liderança do Espírito Santo, como corpo de Cristo. Quando nós estamos debaixo de uma liderança, queridos, nós dividimos as responsabilidades. Eu já falei sobre isso, mas imagine você, em momentos assim que você não sabe o que fazer. Quão importante é ter alguém para a gente dividir esse fardo, para pedir uma oração, para dizer, olha, me fale, me dê um conselho, me dê uma luz. Isso é disponibilizado debaixo de uma liderança cristã. Quando nós somos liderados pelo Espírito Santo, nós temos, antes de tudo, o maior conselheiro de todos, que é Deus. Mas também temos ao nosso redor pessoas de confiança que podem dar uma luz para nós, dar um direcionamento para nós. Então, quando nós estamos dentro de uma liderança saudável, nós podemos dividir as responsabilidades. Nós temos mais segurança. É verdade ou não é, queridos? Lá em casa nós tentamos exercer bem esse tipo de liderança. Eu entendo o meu papel como cabeça do meu lar, mas não deixo de ouvir a minha esposa. Se temos que tomar uma decisão importante, nunca essa decisão importante vai ser tomada sozinha, nem por mim, nem por ela. Muito menos pelas filhas. Sempre nos unimos nessa hora, e isso gera segurança. Quando nós estamos debaixo de uma liderança, se eu tenho que tomar uma decisão aqui em Rebouças, na Alcance Rebouças, na Alcance Inácio, que eu ainda não sei lidar com aquilo, eu recorro ao meu pastor, o pastor Ney. Isso me traz segurança. Eu posso fazer sem perguntar para ele, sem tomar um conselho para ele, mas prefiro buscar essa segurança que a liderança cristã nos proporciona. Também a liderança aumenta exponencialmente o nosso poder. Você já leu o que diz lá em Levíticos 26:8? Diz assim: 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000. Está falando de um poder que aumenta, se multiplica quando há uma união, quando há uma liderança. Se um cristão sozinho, sem ninguém mais para auxiliar ele, ganha de um inimigo, 5 cristãos, aliançados debaixo de uma liderança do Espírito Santo, podem contra 100 inimigos. Você imagina isso? É isso que a palavra está dizendo. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000. É 100 vezes mais. Isso está disponível para aquelas pessoas que têm uma aliança de liderança debaixo do Espírito Santo. Há refrigério, há proteção. Eu não sei quantos aqui já leram o texto do Antigo Testamento que fala das cidades de refúgio. Mas as cidades de refúgio, é muito importante que você busque esse ensino. Elas eram lugares específicos para que quando uma pessoa errava, ela se refugiasse lá a tempo de se consertar, a tempo de resolver os seus problemas. Então era um lugar de segurança, mas era um lugar para aquelas pessoas que estavam debaixo de uma aliança, de uma liderança cristã. Quem se negava a entrar na cidade de refúgio, o que acontecia?
ficava à mercê da sorte. Se, né, o parente, por exemplo, vamos supor que um de nós aqui matasse uma pessoa sem querer. Sem querer. Estava lá trabalhando, né, e a ferramenta escapou da mão e bateu na cabeça do companheiro de trabalho e a pessoa morreu. Se você, né, estivesse nesse contexto do Velho Testamento, você podia correr para a cidade de refúgio, os sacerdotes iriam, né, cuidar de você, interrogar você, interceder por você, para que você pudesse contar a tua história e consertar aquele erro. Mas se você não entrasse na cidade de refúgio, um parente próximo daquela pessoa que morreu podia ir lá e matar você. Veja a diferença, veja o benefício, a proteção que nós temos, né, quando estamos debaixo da liderança do Espírito Santo. A refrigério e proteção, a responsabilidade, sim, nós temos responsabilidades uns com os outros, mas há um potencial de crescimento também que é muito maior do que andar sozinho, do que tomar decisões sozinhos. Eu vou dizer aqui para você o que uma liderança não pode ser. São poucas coisas, mas são determinantes. Não pode ser uma prisão. Quando alguém lidera, né, alguém nesse aspecto, dizendo, olha, você não tem escolha. Essa não é uma liderança saudável. Aonde quer que for, até mesmo em relação aos filhos. Existe uma idade que você não pergunta se eles querem fazer ou não. Nós precisamos, né, tomar decisões por eles, porque eles não têm condições de tomar decisão. Mas as minhas filhas e os filhos de vocês vão crescer e uma hora você vai dizer, olha filho, o melhor que o pai pode fazer por você é te dar um conselho, dizer, olha, eu faria assim ou não faria assim, mas quem vai ter que tomar decisão são eles. E eles também vão ter que colher as consequências, né, os frutos da decisão deles. Sabe por que nós não podemos entrar debaixo de uma liderança que é uma prisão? Por exemplo, nem mesmo no contexto de casamento. Se o marido ou a mulher prende o esposo ou a esposa, primeiro está denunciando um monte de problema, não há confiança, não há intimidade, não há, né, comunicação. Se nós olhamos para o relacionamento de liderança do Espírito Santo, quando que você viu o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus ou Deus, né, colocando alguém debaixo, né, desse tipo de liderança que é uma prisão? Nós vemos profetas, nós vemos os discípulos de Jesus morrendo por amor ao chamado, por amor ao reino. Eles se colocaram debaixo dessa condição. Deus não falou para eles que se eles saíssem debaixo daquela liderança eles iriam morrer, porque Deus iria puni-los ou algo semelhante. Então a liderança cristã nos nossos dias, ela não pode ser uma prisão. Se você chegar em algum dia desses aqui conversar comigo e falar, olha pastor, eu estou afim de chutar o balde, eu vou cair na gandaia, vou fazer tudo que me der vontade. Você acha que eu vou proibir você? Não vou. Eu só vou orientar você. Vou dizer para você que eu não faria. Vou mostrar as possíveis consequências e vou aconselhar você a não fazer. Mas se você quiser fazer, você vai fazer. É assim que funciona, queridos. A liderança cristã tem uma regra. E a regra é proibido proibir. Jesus não me proibiu de pecar. Só que ele falou que a consequência ou o pagamento do pecado é a morte. Então, se eu escolher pecar mesmo assim, eu posso. Mas eu e você não podemos estar presos debaixo de uma liderança. Então, a liderança não pode ser uma prisão. Uma liderança não pode roubar a nossa identidade. Nós estamos aqui talvez umas 40 pessoas. E cada um de vocês, inclusive eu, somos diferentes uns dos outros. Existem tipos de liderança que se impõem um padrão. Se você não for como eu, você não pode fazer parte dessa liderança. O que nós precisamos entender é que dentro da liderança cristã há ajustes na nossa personalidade, há ajustes no nosso caráter, mas ela não pode tirar a nossa identidade. Você foi feito de uma forma especial. Tem, né, algumas coisas que eu não tenho e eu tenho algumas coisas que você não tem. E isso tudo pode ser favorável. É claro que precisa de ajustes, isso precisa ficar claro, mas nenhum tipo de liderança pode roubar a identidade que Deus depositou sobre a nossa vida. Amém? Pedro, será que você, se você fosse Jesus, será que você ia acreditar em Pedro? Um cara que uma hora era uma bênção, estava disposto a morrer por Jesus, outra hora estava negando Jesus.
Uma hora estava dizendo que amava Jesus, outra hora estava puxando a espada para matar o próximo. Será que Pedro ia servir? Jesus lidou com essa personalidade de Pedro. Pedro não foi sempre assim. A sua personalidade foi ajustada. Mas ele continuou tendo a identidade que ele tinha. Amém, queridos? Então, uma liderança não pode roubar a nossa identidade, né? E não pode tirar o nosso livre-arbítrio. 1 João 4,18 fala que no amor não há medo. Jesus nos lidera pelo amor. Qual é a maior força? O maior poder de Jesus? Como Jesus venceu a morte? Pelo amor. O amor é mais forte do que a morte. Amém? 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos ele, porque ele nos amou primeiro. Então vou te dar uma dica preciosa. Quer ser um excelente líder? Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no relacionamento com os amigos, na escola, qualquer área que for, invista em amor. Essa é a melhor dica que eu posso dar para você, se você quer ser um líder, né, conforme o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos lidera com amor. E é certo, queridos, que por amor nós também exortamos, por amor nós também corrigimos, mas a principal motivação é amor, amém? Nunca medo, nunca medo. O que a liderança deve ser? Nós falamos do que ela não deve ser. Agora eu vou te dar algumas dicas do que ela deve ser. Deve ser inspiradora. Queridos, é o meu desejo liderar, né, qualquer pessoa que se aproxime de mim através desse método. Se eu precisar impor, eu me nego a liderar. O desejo do meu coração é servir a Deus de uma forma que você diga: eu quero ser como Ele. E o meu desafio para você como cristão, aonde você estiver, que você seja um inspirador, que as pessoas possam olhar para você como elas olharam para os discípulos e digam: olha, esse cara teve com Jesus, porque ele está falando igual a Jesus, ele está agindo igual a Jesus. E você se torna uma inspiração para elas. Amém? A liderança deve ser encorajadora. É mais fácil você atirar pedra. Alguém errou, alguém pecou, alguém tropeçou, fez caca. É mais fácil a gente julgar e dizer: esse não tem jeito, essa não tem jeito. Mas nós precisamos ser diferentes, precisamos encorajar, dizer: olha, você foi capaz de errar, mas você também é capaz de consertar. Você errou, mas você pode ser transformado. Deus tem recursos, tem ou não tem? Deus tem recursos para mudar qualquer pessoa? Tem. Então nós precisamos ser encorajadores. Uma liderança deve ser suporte. Uma liderança deve ser desafiadora. Se não tiver desafios dentro de uma liderança, não há crescimento. Então, queridos, eu e você precisamos estar dispostos a entrar em lugares em que nós nunca entramos ainda, a fazer coisas que nós nunca fizemos, acreditar em coisas tão grandes que até agora a nossa fé não cria. Então, uma liderança precisa ser desafiadora. Eu e você precisamos ser desafiados dia após dia. Amém? Uma liderança deve ser alegre. Como é tremendo estar dentro de um ambiente de alegria. Ainda que exista um monte de paredes, de barreiras, de obstáculos, quando você está num ambiente alegre, você tira forças, né, para vencer. Uma liderança deve envolver coração, decisão. Eu preciso decidir de coração. Queridos, né, se alguém impõe uma liderança para mim ou para você, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, a gente vai dizer: não quero mais. Mas se eu decido, e especialmente se eu já sei que essa liderança vai ter algum tipo de tribulação, e a liderança cristã prevê isso. Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos tribulações. Jesus nunca teve a intenção de nos enganar, de nos atrair com promessas falsas. Qualquer pessoa que faça parte do cristianismo sabe que vai ter algum tipo de dificuldade. Mas quando nós decidimos de coração a servir a Cristo, não é qualquer tribulação que nos tira desse ambiente de liderança. Amém? E eu posso ver no próprio Jesus, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele previu, ele sabia que, né, lhe custaria a vida. Eu vejo o chamado do apóstolo Paulo, né? Deus manda Ananias falar com Paulo, dizendo: olha, Paulo, você vai ver o quanto vai ser necessário sofrer
por amor do meu nome. Jesus não fez promessas falsas para Paulo, do tipo, olha Paulo, você vai ficar rico, cara. Você vai ser o cara mais famoso. A partir de agora, vão vir pessoas que você nem conhece trazer presente para você. Jesus nunca fez esse tipo de promessa, nem para Paulo, nem para ninguém. Mas Paulo decidiu de coração, queridos. E quando nós começamos a ler a lista de tribulações que Paulo passou, naufrágios, prisões, apedrejamentos, tantas coisas que Paulo passou, uma coisa que eu concluo: a decisão de Paulo foi feita de coração. Então, uma liderança, para entrar debaixo de uma liderança, para liderar, nós precisamos fazer uma decisão de coração. Amém, queridos? E esse é o tipo de liderança que vai alegrar o coração de Deus. Uma liderança correta nos ajuda a superar tudo. O texto que eu falei para você, que fala do chamado de Paulo, está lá em Atos 9:15. Jesus diz assim para Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então não foi, uma ilusão para Paulo. Paulo sabia o preço que ele pagaria. Amém? Queria que você lesse comigo também Colossenses 2:20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Como não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E esse texto, querido, merece a nossa atenção. Eu queria que você anotasse para ler em casa, para meditar, para estudar sobre esse texto, para que você não faça confusão. E esse texto é a razão por que muitas pessoas se decepcionam com qualquer tipo de liderança. Nós, muitas vezes, nem queremos ser liderados por Cristo, nem pelo Espírito Santo, porque alguém falou para nós que se você quiser ser evangélico, as pessoas vão dizer, olha, isso aqui você não pode fazer, isso aqui nem pensar, isso aqui nem olhar, isso aqui não toque, isso aqui não pode. Muitas vezes nós temos seguido Jesus, tentado, na verdade, seguir Jesus, sendo orientados pelos nãos. E esse texto está dizendo, olha, vocês não estão seguindo Cristo da maneira certa, porque Cristo não lidera alguém pelos nãos. Cristo lidera pelos sims. Amém? Diz aqui, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a esse mundo, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Sabe como que Jesus nos lidera? Quando você está sendo tentado pelo pecado. Você está diante de uma coisa que você ama fazer, que gera prazer para você, mas você sabe que aquilo é errado. Em vez de Cristo dizer, olha, não faça isso, Cristo diz assim, olha, você pode vencer. Você pode fugir dessa tentação. Há um sim. Há um acreditar de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Alguém que é guiado pelos nãos, uma hora vai chutar o balde. Mas alguém que é guiado pelos sims, vai ter motivação para continuar vivendo em santidade. Você pode dizer, Deus, eu não consigo vencer esse pecado. Deus vai dizer para você, sim, você consegue. Você vai dizer, Deus, eu não resisto a essa tentação. Deus vai dizer, sim, você resiste a essa tentação. Você vai dizer, Deus, eu não consigo levar desaforo para casa. Deus vai dizer, sim, você consegue vencer essa ira, essa raiva. Você vai dizer, Deus, eu não consigo perdoar. Deus vai dizer, sim, você consegue perdoar. Você vai dizer, Deus, eu não consigo fazer parte de uma liderança. Deus vai dizer, sim, você consegue. Amém, queridos? Eu só não quero que você entenda mal. Do tipo, pastor, então agora não tem nada que eu não posso, né? Sim, não tem nada que você não pode. Mas você precisa saber que você pode tudo, mas nem tudo convém fazer. Amém? Que há coisas, que apesar de Deus não dizer não para nós, Ele diz sim, você pode evitar. Você pode pular fora, você pode mudar. Amém, queridos? Então creia nisso. E sabe o que acontece? Quando nós somos governados pelo não, o não, ele limita a nossa vida. É assim ou não? Quando você entra dentro de um ambiente que não,
você, puxa, não vou nem me mexer. Não é verdade? Mas quando você entra dentro do ambiente onde há motivação para você fazer a coisa certa, você se sente à vontade. Deus nos liberta. A liderança do Espírito Santo é libertadora. A liderança do Espírito Santo é promotora. Deus nos promove. Amém, queridos? Ele não nos limita. Você crê nisso? Quero desafiar você a escolher o certo e glorificar a Deus. Que nessa noite você possa tomar decisões de coração, queridos. Não tome decisões apenas com a mente, nem por impulso. Não tome decisões na dúvida, mas confie no Senhor, confie no Espírito Santo. Confie que há um ambiente de saúde para nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Confie, queridos. Nós precisamos glorificar a Deus. Você precisa fazer o que você tem que fazer com alegria no teu coração. Amém? E para isso nós precisamos de maturidade. Escolher fazer a coisa certa. Escolher servir a Deus. Escolher ser liderado pelo Espírito Santo. Porém, como eu já disse para você, essa liberdade de escolher não deve nos levar para a desordem, para o pecado. E para isso, eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios 14, 40, que diz assim: mas tudo deve ser feito com ordem e decência, ou com decência e ordem. A liberdade que nós temos do Espírito nunca vai nos tornar um indecente ou alguém desajustado, desordenado. 1 Pedro 2,16 diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. A liberdade que o Espírito Santo está me dando não deve ser usada para mim fazer coisas erradas, para você fazer coisas erradas. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Que por um momento você pensasse em todas as tuas experiências, com todos os tipos possíveis de liderança, desde a liderança familiar, com pai, mãe, irmãos. Inclua também aí a liderança de trabalho, com colegas de trabalho que tinham um cargo acima do teu, com patrões, com gerentes. Inclua também aí o tipo de liderança que vem através da influência, aquelas pessoas que influenciaram você enquanto você estava numa roda de amigo, enquanto você estava tomando decisões que talvez não eram tão importantes e por isso você não se preocupou muito em relação ao certo ou errado. Inclua também nesse momento as lideranças que dizem respeito à vida cristã. Eu preciso, queridos, junto com você, nos libertar de todo e qualquer sofisma, nos libertar de todo e qualquer trauma. Também nos arrepender se em algum momento exercemos algum tipo de influência, algum tipo de liderança que levou as pessoas a pecar, a errarem o alvo, a fazer as coisas por motivações erradas. Nós precisamos nos libertar de todo e qualquer conceito, ideia, regras. Nesse momento você se liberte dos nãos e abrace os sims de Deus. Em vez de fazer o que é certo por causa dos nãos, faça o que é certo por causa dos sims de Deus. Quero que você entregue ao Espírito Santo toda e qualquer tristeza ou decepção, que você se liberte das prisões e do medo. Clame ao Espírito Santo para que Ele venha sobre a tua vida nesse momento, trazer cura e refrigério. Que nesse momento você possa acessar pelo Espírito Santo um ambiente de alegria, um ambiente de paz, um ambiente onde nós realmente possamos nos sentir valorizados, onde a nossa identidade não vai ser roubada, ela só vai ser aperfeiçoada. Os nossos instintos, eles vão ser, sim, conduzidos a acertar o alvo. Você entra debaixo da liderança do Espírito Santo, onde nem mesmo o nosso livre-arbítrio é tomado. Bem pelo contrário, nosso livre-arbítrio é devolvido debaixo desse ambiente de liderança. Se coloque, querido, se coloque debaixo da liderança do Espírito.